O diretor Paul Greengrass e Tom Hanks reeditam parceria agora em Relatos do Mundo. Fala galera, Tom Hanks em Relatos do Mundo interpreta o capitão Jefferson Kidd. E a vida dele, cara, é uma vida curiosa, assim, porque ele já é um capitão aposentado, né, da guerra, e ele está percorrendo cidades dos Estados Unidos para contar histórias, né? Isso já deixa muito claro o que é que está acontecendo nesse contexto histórico que o filme quer contar, né? As pessoas, basicamente, elas não têm acesso às notícias e também não só não ter acesso às notícias. Muitas das pessoas ali, elas não sabem ler, ou seja, não tem como elas ter também esse conhecimento do que acontece por todos os Estados Unidos. E essa função do capitão realmente ir passando de cidade, né, e ele contando essas histórias, é algo muito curioso, assim, porque é algo que eu não me lembro tanto de ver em filmes, assim, esse aspecto que é apresentado pra gente nesse filme, que parece, cara, muito mais assemelha muito a um teatro, assim, porque ele tá literalmente contando, mas ele é um contador de histórias, ele simplesmente não lê as notícias, ele conta aquelas histórias e tem, ao mesmo tempo, a repercussão do que vai acontecendo nas reações do público, né? E o público realmente reage, né, àquelas notícias ali como se fossem histórias que estão sendo contadas. E essa parte do filme, ela é muito bem aproveitada, tanto para o contexto do bem, quanto para o contexto da revolução, quanto a gente vê lá no momento do filme, onde eles são basicamente assim presos, né, dentro de uma comunidade, e eles conseguem, através dessa ação que tem o capitão, de conseguir provocar ali uma reação do povo que está sendo preso ali, né? Para que eles consigam, através das notícias, entender que existem muito mais coisas que não estão sendo permitidas para eles saberem, entenderem que existem além daquela comunidade. Isso tudo feito pelo chefe daquele grupo ali. E outra parte, cara, que o Tom Hanks, assim, ele manda muito bem nesse filme, né? Não preciso nem falar sobre toda a filmografia do Tom Hanks, tipo, né, ponto. Mas nesse filme aqui ele consegue entregar esse capitão com uma simplicidade e ao mesmo tempo um peso de coisas da vida pessoal dele que ele está fugindo. E lá pro segundo e pro terceiro ato do filme, principalmente, a gente entende muito bem o que é que ele estava fugindo, quais são realmente esses traumas, esses pesos que o capitão Jefferson Kidd carrega. E também muito o que é essa relação que ele começa a formar com a Johanna. A Johanna, cara, tá interpretada pela Helena Zengel, e essa atriz, assim, é alguém que a gente vai ouvir muito falar também, porque ela tá mandando muito bem nesse filme, tá? E por uma criança dessa idade, né, conseguir atuar ao lado do Tom Hanks e conseguir duelar nessa parte de toda a interpretação é um jogo, né, e nesse jogo realmente conseguir se igualar e conseguir entregar e conseguir ir moldando essas cenas e essa relação existente. Cara, essa atriz é alguém que já está presente em muitas das premiações desse ano e alguém que a gente vai ouvir falar muito, porque ela, sim, é uma atriz que tem muito potencial para fazer muitos personagens, né? E a Johanna, em relação ao Capitão Kidd, eles já têm uma grande diferença já de cultura e também na maneira como eles conseguem interagir. E isso tudo vai criando para o filme, né, um contexto de afastamento, um contexto de aceitação. Logo depois dessa aceitação que acontece ali, tem sim uma aproximação e uma irmandade, né, entre os dois. E essa irmandade, ela é muito bem construída durante o filme, tá? Fica muito claro, assim, os motivos por que tanto um e por que tanto o outro começam a se aproximar dentro dessa relação. E o filme consegue construir isso muito bem. Por mais que o primeiro ato do filme, acho que foi o que eu tive mais problemas, tá? Por ele ser arrastado. Isso não tem nada a ver com o contexto do filme ser um western, tá? Porque ele é, querendo ou não, um road movie, né, deles precisando atravessar, né, um lado dos Estados Unidos para que eles cheguem no seu destino, cheguem à resolução do conflito do filme lá. É simplesmente porque a primeiro ato do filme eles demoram demais, assim, para começar a construir essa relação entre os dois. Eles ficam muito nesse primeiro momento, nessa parte do afastamento, até que tem, assim, esse primeiro momento de aceitação. Eu acho que isso que me incomodou demais, né, nessa primeiro ato do filme, que acaba, assim, arrastando um pouco mais esse tempo do filme. Mas tirando isso, cara, logo quando a gente é inserido já naquele primeiro confronto que tem entre os três homens que querem sequestrar a Johanna e a maneira como o capitão consegue ir resolvendo isso com a ajuda da Johanna, a partir dali o filme ele muda por completo. Eu acho que também muda por completo a partir do momento que também mudou toda aquela relação que existe entre os personagens. Acho que foi o momento que o filme começou a me pegar muito mais,
e a partir dali o filme pra mim só cresceu e essa relação entre os dois também só cresceu. Ele acabou não entrando em muitas categorias do Oscar, né, mas nem por isso ele deixa de ser um baita filme. É um grande trabalho tanto do Tom Hanks quanto do Paul Greengrass e principalmente da Helena Zengel, que, cara, vou repetir, é uma atriz que a gente vai ouvir muito falar, ela é muito nova, dá pra ver que ela tem muito potencial com, cara, uma carreira assim, ó, para apresentar grandes e grandes personagens, assim como ela consegue fazer com a Johanna. E assistiu Relatos do Mundo? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece, a gente precisa muito daquela ajuda. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho.